Eu sei que tem gente chegando, gente que ainda está se aconchegando nos seus lugares, mas eu vou pedir para você que está aí fora, ou talvez na entrada, que você procure um assento. A gente ainda tem algumas cadeiras vagas, então, por favor, se você estiver com dificuldade de achar, conversa com alguém com a camiseta do Projeto Nossa Igreja, certamente alguém vai conseguir te ajudar, tá bom? Todo mundo rapidinho encontrando o seu lugarzinho. Apesar do distanciamento, né? Numa manhã fria como essa, é bom a gente ter pelo menos alguém do lado. Não sei vocês, mas a minha mão aqui pegando esse microfone de metal, gente, tá assim, ó. Meu Deus, parece que eu não consigo mexer os dedos. Mas agora que tá mais ou menos todo mundo sentado, eu queria saudar você com um bom dia. Aquele bom dia com empolgação, assim, sabe? Bom dia para você. Você não sabe quão feliz que a gente está de estar reunido hoje. Essa longa história que Deus tem dado para a gente começar como um grupo de estudo e oração, e chegar hoje, nesse auditório, numa manhã como essa, ter amigos, familiares, convidados junto da gente, para louvar ao Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, e ouvir da palavra dele, direto da Bíblia também. E eu queria convidar você, se você está com a sua Bíblia aí, seja de papel, seja no celular, se você não tem, fala com a pessoa do lado, né? Espero que ela não rejeite compartilhar contigo. Vamos abrir no Salmo 117, salmo curtinho. Ouvindo barulho de papel, isso é bom. Salmo 117. O barulho de página diminuiu um pouquinho, eu já ouvi uns barulhos de celular também parando, então acho que todo mundo chegou. Vamos ler? Louvem ao Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. Nós cremos que, se você foi convidado para estar aqui com a gente, ou se você faz parte da plantação dessa igreja, apesar de ter consequências muito legais do projeto Nossa Igreja acontecendo, amizades sendo forjadas, coisas excelentes surgindo, como eu acredito que a música que você vai ouvir, a gente está muito feliz com o resultado, mas o nosso propósito principal, apesar dessas consequências maravilhosas, é reconhecer e glorificar esse Deus que é digno de toda adoração. E nesse texto, o autor, apesar de muito antes de Jesus vir, já estava apontando para a realidade de que Deus não existe para ser adorado só por um povo, ou só um povo foi feito para adorar a Deus, mas que na verdade Deus, na sua grandeza, na sua glória, em quem Ele é digno do louvor de todos os povos. E a gente tem gente aqui de todo canto, gente com as mais diversas histórias, e se você está aqui nesse auditório hoje, eu quero convidar você, assim como o autor, a todos nós, a cantar esse Deus que é digno e merecedor de todo o nosso louvor. Então eu queria convidar você a ficar de pé, para que com as nossas palmas, as nossas vozes, com o som dos instrumentos, a gente possa louvar esse Deus. Amém? Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz
santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. O Filho de Deus nos deu mais do que poucos, mas muitos motivos para louvar e cantar, agradecer esse Deus. Seja amanhã que a gente acordou, a pessoa que te convidou para estar junto da gente, o motivo da gente poder, no meio de todo esse caos, de toda essa pandemia, estamos reunidos aqui com os cuidados. Isso é muitos motivos para a gente engrandecer a esse Deus. Eu queria convidar você, mais uma vez, a cantar Jesus Cristo, presente no nosso meio. Essa música talvez seja nova para muitos de vocês, mas ela é fácil, então preste atenção na letra se você está ouvindo pela primeira vez e se esforce para cantar pelo menos o refrão. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança.
salvação. Bom dia, igreja. Bom dia você que nos visita. É um privilégio, uma alegria muito grande ver esse local cheio, ver todo mundo aqui, né? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Se você usa o smartphone, aproveita daquela espiadinha, se está no silencioso, para a mulher do Google não se manifestar durante o culto. Amém? Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Uma das perguntas que a gente mais ouve é: por que plantar uma igreja? E se você está aqui e resolveu caminhar junto com a gente, você com certeza vai ouvir essa pergunta também. E quando alguém fizer essa pergunta para você, tá, mas por que aquele pessoal resolveu plantar uma igreja? Você vai responder assim: primeiro, não é eles, nós, porque agora você faz parte disso aqui também. Então você vai falar: nós resolvemos plantar essa igreja, nós estamos nesse projeto, porque a gente entendeu que o Senhor tem nos chamado a fazer discípulos em todos os bairros dessa cidade. Somos chamados a fazer discípulos aqui nessa região, no Estreito, no Centro, no Campeche, nos Ingleses, até os confins da Palhoça. O Senhor tem nos chamado a fazer discípulos. E você vai falar também, nós entendemos também que o Senhor Jesus Cristo, esse mesmo que nos chamou, merece ser adorado em cada canto dessa cidade. E no final você faz um desafio para Ele. Porque nós, como igreja, estamos orando para que o Senhor levante um povo em Florianópolis. E você desafia Ele a orar com você. Qual é a oração que nós estamos fazendo? Estamos orando para que o Senhor levante um povo nessa cidade, que tenha o Evangelho como estilo de vida, que tenha a glória de Cristo como seu objetivo, como sua meta, como seu alvo, e que tenha também o interesse em fazer novos discípulos. Nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, nós estamos aqui porque a gente quer fazer parte de um movimento de igrejas, que tem como alvo fazer novos discípulos de Jesus. Amém? E você faz parte desse projeto agora com a gente. Então, a partir de agora, você vira aquela chavezinha, fala: eu faço parte de um povo que tem o Evangelho como alvo, como estilo de vida, e eu faço parte de um povo que quer alcançar essa cidade para Jesus. Amém? Vamos orar então, pessoal. Senhor, que privilégio podemos fazer parte dessa igreja. Que privilégio podemos ver o Senhor atuar. Que privilégio, Senhor, podemos ver a Tua mão alcançar o Teu povo nessa cidade e poder fazer parte disso, Senhor. Louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade conosco, Senhor. Quando olhamos esse auditório cheio, Senhor, sabemos que tudo isso é fruto da Tua graça. Nós te clamamos, Pai, que o Senhor esteja conduzindo o nascimento dessa nova igreja, Senhor, que seja uma igreja obediente ao Pai, que seja uma igreja que não perca o propósito de alcançar pessoas nessa cidade, Senhor. Te clamamos, Senhor, que o Senhor esteja também atuando em todas as demais igrejas aqui da cidade, igrejas que tenham o propósito de pregar o Evangelho verdadeiro, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada e os Teus eleitos sejam alcançados aqui, Senhor, na cidade de Florianópolis. Aviva o Teu povo, Senhor. Levanta um povo disposto a pregar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a fazer parte desse movimento de irmãos. Nos ajuda, Senhor, a abençoar as outras comunidades. E, Senhor, usa as outras comunidades para abençoar a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos que o Senhor derrame da Tua graça sobre a nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar aí, gente. Bom dia a todos vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia. Que bom ver vocês. Aqueles que a gente ainda não falou, sejam muito bem-vindos, tá bom? Nesse momento, a gente tem um momento muito importante. Eu queria chamar aqui o Ricardo e a Thaís. Eles estão aí, Ricardo e Thaís. Ricardo e Thaís, o pequeno João e toda a família deles aqui, tanto da parte do Ricardo quanto da parte da Thaís também.
porque hoje a gente tem uma apresentação de uma fofura, gente, que é o pequeno João. Pode vir a família, pode vir todos aqui, e a gente quer apresentar eles, tá? Eu vou ficar de máscara só para fazer uma moral, tá bom? Então vocês... Tá joia? Que fofura, gente. O Ricardo e a Thaís e o João são membros dessa igreja. E para nós é uma alegria. Essa é a primeira apresentação de bebê da nossa igreja, gente. Vamos dar uma salva de palmas, gente, para isso? Coisa linda, hein? Tira aqui da frente para sair a foto boa, né? Gente, fica aqui do ladinho aqui, né? Aqui, isso, circular, isso. Só cuidado aí com o senhor não fazer um metal rock aí, tá bom? Gente, deixa eu ficar aqui por causa do... Que alegria ter vocês aqui. Gente, aí está o pequeno João, tá? A gente está muito feliz, né, de que Deus deu essa graça para vocês com essa criança. Nós, como igreja, só para explicar, nós não acreditamos no batismo de crianças, porque nós entendemos que o batismo é um ritual cristão de uma profissão consciente de fé, de pessoas que, de fato, entenderam quem é Jesus e o que Ele veio fazer por nós e o que Ele promete. E por isso que o que nós fazemos é nós apresentamos a criança aqui na frente para que nós, como igreja, possamos também ajudar e se responsabilizar a conseguir ajudar o Ricardo e a Thaís a educar o pequeno João nos caminhos de Jesus, tá bom? E oramos para que quando ele chegar na idade, conforme o Senhor tocar no coração dele, conforme ele entender, e quando ele, então, se ele se entregar a Jesus, a gente batiza ele lá na frente, tá bom? Então, a gente está muito feliz. O Ricardo passou um momento difícil, ele pegou Covid, esteve lá internado, né? E a igreja se reuniu e a gente orou por ele, né? E então Deus bradou do céu e tirou ele lá do fundo da cama e trouxe de volta para a família, né? Graças a Deus por isso. Eu falei, Ricardo, você vai dar um testemunho para a igreja, cara, tá? Que agora tu acredita no poder de Deus, que antes ele não acreditava não, gente, tá bom? Agora ele acredita na oração, na igreja, que Deus intervém, tá bom, gente? Eu não vou pegar a criança, tá bom? Porque pastor geralmente quer pegar a criança, eu não vou pegar, tá bom? Eu vou deixar no colinho ali do pai, para ele ficar à vontade. Mas eu queria pedir, se você quer também que as bênçãos de Deus cheguem na vida do pequeno João, que você estenda a sua mão para cá, como uma maneira de você dizer, eu quero, Senhor, que Deus abençoe essa família e especialmente o pequeno João. Vamos orar pela vida do João? Senhor, nós te somos gratos pela vida do João que o Senhor concedeu ao Ricardo, a Thaís, a família deles, mas também a nós, Senhor. Nós acreditamos que a vida é um milagre, porque é um dom que vem de Ti. E nós te damos graça porque o Senhor concedeu essa bênção à vida do Ricardo e à vida da Thaís. Nós, nessa manhã, apresentamos o pequeno João à igreja, para que a igreja, Senhor, assuma essa responsabilidade de ajudar o Ricardo e a Thaís a educar bem, a cuidar bem do pequeno João. Mas também apresentamos eles ao Senhor, ó Deus. E te pedimos que o Senhor olhe com compaixão, com misericórdia na vida dele, que o Senhor guie a história do pequeno João, conforme os teus caminhos, e que o Senhor, de maneira maravilhosa, atraia ele irresistivelmente a Ti, Senhor. Que um dia o coração dele seja inclinado para conhecer a Jesus e amá-lo sobre todas as coisas. Que ele encontre essa pérola de inestimável valor, que é o Senhor Jesus Cristo na vida dele. Nós queremos abençoar essa família e te pedir que as tuas ricas bênçãos venham sobre eles, dando provisão, dando sabedoria, disposição, ânimo. Une o coração do Ricardo e da Thaís, principalmente nas madrugadas, Senhor, para que eles, mesmo que eles se cansem e se irritem, mas que seja, Senhor, uma alegria e que o amor deles sejam renovados. Eu oro, Senhor, pelas famílias, Senhor, que estão aqui, pelas nossas queridas irmãs e amigas que estão aqui, que são grávidas, por aquelas mulheres que querem engravidar, Senhor, que Tu abençoes também, Senhor, as mulheres dessa igreja, Pai, para que a gente possa ter novas crianças no nosso meio. Senhor, nós precisamos de Ti, e nós abençoamos e Te pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, viu, gente? Pode se assentar, que maravilha. Gente, queria convidar você a ficar de pé mais uma vez, e a gente continua o nosso culto de adoração a Deus com novos cânticos, tá?
Nesse momento, nós ainda somos uma igreja que está em plantação, ainda estamos desenvolvendo várias coisas, chegamos a várias definições, mas aí na sua cadeira tem um QR Code, tem a conta da igreja, tem aí um folhetinho, tá? Caso você queira, de livre e espontânea vontade, com muita generosidade, ofertar para o nosso projeto. Deus tem sido muito bom com a gente, mas nós precisamos de toda a ajuda. Então, se você for fazer isso, e você faça isso como parte da sua adoração a Deus, tá bom? Então, enquanto a gente canta, se você quiser ofertar, lá atrás, no café, no final, quando você sair, também tem uma caixa branca escrito oferta, que é também para você quiser depositar uma oferta, tem um QR Code lá também, a conta da igreja, caso você queira também ofertar, tá bom? Enquanto isso, vamos adorar a Jesus, cante de todo o seu coração, abra o seu coração. Deus se faz presente no nosso meio, não porque o nosso corpo talvez o sinta, mas porque a palavra dele diz que ele se faz presente quando o povo dele se reúne. Por isso a gente crê que ele está aqui. Tá bom, gente? Vamos adorar? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se fez, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em nós, confessaremos que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Salmo 1, se você nunca leu, aquele que medita na palavra do Senhor de noite e de dia, como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cuja folhagem não seca, dá fruto no tempo certo, e batem os ventos, ela permanece firme. Nosso desejo é que o Senhor incline nosso coração para a sua palavra, e que nessa manhã a gente possa meditar na sua palavra. Amém? Inclina, Senhor, o meu coração pra tua lei, e não me deixes ir pra longe de ti. Abre, Senhor, meus olhos pra que eu possa ver as maravilhas de viver para ti. Pois feliz é aquele que medita em tua palavra de noite e de dia, e nela se alegre e tem prazer em obedecer. Pois feliz é aquele que medita em tua palavra de noite e de dia, e nela se alegre e tem prazer em obedecer. Guardo tua voz dentro do meu coração, não me esqueço da palavra do Senhor. Guardo tua voz dentro do meu coração, não me esqueço da palavra do Senhor. Jesus. Inclina, Senhor, inclina, Senhor, o meu coração pra tua lei, e não me deixes ir pra longe de ti. Abre, Senhor, meus olhos pra que eu possa ver as maravilhas de viver para ti. Pois feliz é aquele que medita em tua palavra de noite e de dia, e nela se alegre e tem prazer em obedecer. Pois feliz é aquele que medita em tua palavra de noite e de dia, e nela se alegre e tem prazer em obedecer. Eu guardo tua voz dentro do meu coração, não me esqueço da palavra do Senhor. Eu guardo tua voz dentro
diante de Ti, nós queremos repetir aquilo que acabamos de cantar, Senhor. De que distante da Tua palavra, sem ouvir a Tua voz, Senhor, nós secamos. No tempo que deveríamos estar dando fruto, abençoando aos outros, sendo frutíferos, Senhor, nós secamos. Por isso nós clamamos que o Senhor nos traga para perto de Ti. Nesse momento em que Tu vais, através da vida do pastor Rafael, ministrar os nossos corações com a Tua palavra, eu peço que o Senhor, com Teu poder, faça do nosso coração terra fértil para aquilo que há de ser plantado. Abre não apenas os nossos olhos, Senhor, para as belezas de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, mas abre também os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra possa entrar, penetrar no mais fundo de quem somos e gerar transformação para a honra e glória do Teu nome. Para aqueles que estão aqui, Senhor, com um coração como um deserto, secos, precisando de Ti, derrama da Tua água, Senhor, traz consolo, restauração, que o Evangelho possa ser a água que faz com que todo esse solo volte a ser fértil, Senhor. Senhor, esse é o desejo do nosso coração e cremos que o Senhor é bondoso e misericordioso para nos ouvir e inclinar o Seu rosto para nós, Senhor. Ser conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, por favor. Maravilhoso. Obrigado. Eu quero saudar também todo mundo ali, o pessoal todo que está com a gente ali no YouTube, tá bom? Talvez você não pôde estar com a gente e talvez você preferiu ficar em casa, mas eu quero dar uma saudação a você, dizer que nós estamos muito felizes que você está com a gente acompanhando aí também. Espero que você esteja cultuando a Deus, adorando a Deus, mas agora que a palavra de Deus também fale com você, tá joia? Nesse culto, a gente já cantou louvores a Deus, homenageando quem Deus é para nós. Nesse culto nós já invocamos a Ele por meio das nossas orações, mas agora é um momento do culto em que nós paramos para ouvir o que Deus tem a falar conosco. E apesar do fato de que Deus tem muitas maneiras de falar conosco, a principal e a mais poderosa maneira de Deus falar conosco é através daquilo que Ele quis que nós soubéssemos, que foi registrado nesse compilado de livros sagrados que nós chamamos a Bíblia, tá bom? E é por isso que a gente vai parar agora para meditar um pouco. Eu tenho esse grande desafio de explicar todas essas profundidades e preciosidades daquilo que Deus quis que a gente soubesse, tá joia? Antes disso, eu queria pedir para que crianças de 2 a 7 anos, se você é pai de crianças de 2 a 7 anos, que você fique em pé aí no seu lugar, tá bom? Porque a gente quer orar pela vida dessas crianças, tá? E a Jaqueline, junto com a sua equipe, que é a minha esposa, se você assim quiser, vai estar indo agora ali numa salinha ao lado com essas crianças de 2 a 7 anos para ministrar, tá, no coraçãozinho delas ali também, tá bom? Então, se você é pai de criança de 2 a 7 anos e você deseja, tá, que a sua criança vá ali, você pode ir ali com a Jaque, que está aqui no cantinho aqui, com a minha filha também, e a gente vai lá, tá? Mas antes disso, eu queria convidar de novo aqui o Ricardo e a Thaís para vir aqui à frente, porque a igreja tem um presente a dar para vocês que eu me esqueci, tá bom? E os diáconos já vieram aqui na minha jugular me exortar, dizendo, pastor, tu esqueceu do presente. Eu não posso deixar passar, tá? Não fique de pé aí os pais de crianças de 2 a 7 anos, tá? A gente vai orar também por eles e a gente vai entregar o presente aqui para o Ricardo e para a Thaís. Isso é um presente da nossa igreja para vocês, é uma literatura para ajudar vocês, tá? A capacitar vocês a educar o Joãozinho nos caminhos do Senhor, tá bom? Então tá aqui o presente, tá? Não sei se tem foto, só um minutinho, uma foto entregando, tá bom? Aí, agora faz. Tá bom, gente? Muito bom. Obrigado, tá, gente? Vai ficar registrado que eu entreguei mesmo, tá? Vamos orar, gente, pelas essas crianças? Senhor, obrigado pelas crianças que o Senhor tem trazido no nosso meio, esses pequeninos, a gente te agradece. Enquanto nós, que somos pequeninos também diante de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, te peço que o Senhor use a equipe ali atrás, também ali naquela sala, para ministrar no coraçãozinho desses pequeninos, para que esse ensino, como uma semente, possa penetrar no coração deles, crescer, germinar e frutificar no tempo devido, para que o Teu nome seja honrado na vida deles também. Por isso nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, pode ir as crianças, tá bom?
Se você tem a sua Bíblia comigo, abra no livro de Apocalipse. Se você não tem uma Bíblia, vai ser projetado o texto aqui atrás para você acompanhar com a gente também, tá? Bom, como você já sabe, nós somos uma igreja que está em plantação. E a nossa liderança se reuniu junto comigo e a gente refletiu o que a gente poderia falar nesses cultos. O que a gente poderia ministrar ao coração tanto de pessoas que já são membros dessa igreja, mas pessoas que estão vindo para querer conhecer a gente. Então a gente pensou que esse nosso momento é o momento de a gente estabelecer alguns fundamentos, né? Pensando na construção de uma casa, você precisa estabelecer bons alicerces. Então a gente percebeu que a gente tem muitos desejos para essa igreja, mas a gente não pode errar numa coisa. O que importa é o que Jesus espera dessa igreja, porque a igreja é dele, nós pertencemos a ele. Então, o que importa, no fundo, é o que Jesus espera dessa igreja. Então, com base nisso, essa é a série que a gente bolou, essencial, o que Jesus espera da nossa igreja. E a gente se voltou, então, para esse livro, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, que é um livro misterioso, porque ele tem uma linguagem metafórica, de figuras de linguagem, e que a gente precisa interpretá-las. Mas dentro desse livro, o que acontece é que, há 2000 anos atrás, no primeiro século, existiam pequenas comunidades cristãs numa região chamada Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, o interior da Turquia, bem pertinho da Grécia, ali das ilhas gregas e tal, naquele apanhado de ilhas chamado as Ilhas do Mar Egeu. E tinha pequenas comunidades cristãs ali. Então, Jesus tinha ressuscitado, ascendido aos céus, a igreja estava vivendo debaixo da mão dura do Império Romano, que dominava a época. João, o último apóstolo, tinha sido preso e exilado, e acontece que Jesus aparece para lá numa manifestação sobrenatural. E Jesus, então, faz uma série de revelações para João e pediu para ele escrever essas revelações que estão aqui nesse livro chamado Apocalipse, que no grego, para nós é uma palavra meio misteriosa, mas no original grego é uma palavra muito bonita, significa descortinar, é isso que significa Apocalipse, é abrir uma cortina para que você possa olhar para além da janela. É isso que significa, é isso que Jesus queria mostrar para João. E então Jesus escreve cartas para 7 dessas comunidades cristãs que viviam nessa região. E Jesus fala sobre essas igrejas, ele faz elogio às igrejas, ele faz promessas às igrejas, mas ele também faz repreensões à igreja, corrigindo a mentalidade, as atitudes e práticas das igrejas, para que as igrejas continuem sendo igrejas dele naquele tempo. E essas cartas foram compiladas aqui, nesse livro. E a gente está investigando essas cartas, né? E aqui nessas cartas, Jesus vai mostrar o que é mais essencial para uma igreja. É muito bonito a história da igreja, porque a igreja já se reuniu, por exemplo, em cemitérios no mundo antigo, porque os pagãos tinham medo do cemitério, então os cristãos iam para o cemitério. Depois, na Idade Média, a igreja se reuniu em templos suntuosos, né? Quando, na Idade Média, o catolicismo romano dominava o mundo. Agora, na Idade Moderna, as igrejas se reúnem, né, em auditórios, se reúnem em casas, se reúnem, né, em outros locais, em shoppings, em salas de cinema, né? E a gente tem maneiras distintas, né, de várias práticas, nós, igreja aqui, de outras igrejas. Mas aqui nessas cartas está aquilo que é mais essencial, que toda igreja que quer ser uma igreja de Jesus precisa ter. Deu para entender isso, gente? Por isso que no primeiro sermão dessa série a gente viu a carta à igreja de Éfeso. Jesus vai dizer para aquela igreja que uma marca essencial da igreja é o amor. A igreja pode ter muita coisa, mas se os membros, as pessoas que compõem aquela igreja não são identificados e conhecidos por amor, nada vale, porque o amor é uma marca essencial. Em segundo lugar, para a carta à igreja de Esmirna, a gente viu, Jesus vai dizer que a fidelidade é uma marca essencial. Em meio aos sofrimentos, em meio à hostilidade, às dificuldades que essa vida tem a nos oferecer, ou que a vida cristã de seguir a Jesus tem a oferecer, ser fiel a Deus é uma marca essencial da igreja. Em terceiro lugar, no último culto que a gente fez aqui, há 2 semanas atrás, a igreja em Pérgamo, a gente viu que a integridade, quem estava aqui está lembrado disso, né? Integridade. A igreja precisa viver nessa tensão de estar no meio da cidade, mas não se contaminar com a cidade. Então ela precisa ser inteiramente leal a Jesus, mesmo em meio à cidade.
E aqui agora essa é a quarta carta que a gente vai ver, Igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 18 a 29, tá? É um sermão duro, eu já vou avisar para você, tá bom? Para você segurar aí, tá joia? E o que Jesus vai dizer em essência aqui, que a quarta marca da Igreja de Cristo no mundo e de qualquer um que quer ser um discípulo de Jesus é a pureza, tá? Pureza. Então segura aí, vai doer, dói em mim, dói em você, dói em todo mundo, tá bom? Então você segura aí, vamos ler e depois a gente vai tentar entender um pouquinho mais esse texto, tá? O Rodrigo e a Denise estão entregando um estudo dirigido para os nossos pré-adolescentes e adolescentes, tá bom? Então, se você é adolescente, pré-adolescente e quer receber, levanta sua mão que o Rodrigo vai entregar ali, tá? E a Denise também, tá joia? Enquanto isso, vamos ler a carta. Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o fato de que tu toleras essa mulher chamada Jezabel, que se declara profetiza, mas não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, que conhece as mentes e corações e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não conhecem essa doutrina e que não conhecem, como eles mesmos dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Verso 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. E ele termina dizendo, verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu fazer uma introdução para situar a gente aqui no que estava acontecendo. Tiatira, ao contrário das outras cidades, não era conhecida por causa da sua posição política no mundo antigo. Ela era famosa por causa da sua efervescência comercial. A cidade de Tiatira ficava numa rota, na principal rota comercial do Oriente Antigo. Isso fez com que a cidade se organizasse, em volta de diversas associações ou agremiações comerciais, como se fossem sindicatos. E os comerciantes se reuniam para poder potencializar o seu comércio e assim poder deslanchar os seus produtos. E ao contrário da nossa sociedade moderna, como o Brasil, que é uma democracia liberal chamada um Estado secular, o que é um Estado secular? Onde a religião foi relegada à esfera privada como uma decisão particular de cada indivíduo, no mundo antigo eram mais teocracias, onde a religião e a vida pública estavam absolutamente entrelaçadas. E isso fez com que cada uma dessas associações, elas se reuniam em torno de uma divindade greco-romana, onde, para você entrar nessas associações, você também tinha que prestar culto, fazer sacrifícios, participar dos rituais e também de todas as programações que a mentalidade pagã fazia. Eu não sei quantos de vocês já leu uma obra difícil de Homero chamada Odisseia. Lá ele conta como a mentalidade antiga do mundo greco-romano era conduzida pelas mitologias gregas. E os deuses gregos eram deuses cheios de paixões, deuses sensuais, guiados pelas suas paixões sensuais. Então era natural no mundo antigo a sexualidade, a sensualidade estar unida, mesclada com religião, com comércio, com vida pública.
Isso, então, fazia com que essas associações promoviam festivais de adoração a esses deuses, onde as pessoas tinham que participar, e lá eles se drogavam com substâncias alucinógenas, tá? E eles acreditavam que, por meio das influências dessas substâncias, a alma deles sairia do corpo e eles teriam um certo tipo de catarse espiritual e teriam contato com os deuses, né? E além disso, eles então se lançavam a se entregar nas suas paixões, nos seus instintos, né? E cada uma dessas divindades tinha um conjunto de sacerdotisas que na verdade eram prostitutas cultuais, que estavam ali à disposição para manter relação sexual com os fiéis, acreditando que isso tudo iria agradar os deuses, e os deuses então iam retribuir a eles, fazendo o negócio deles prosperarem, né? Então esse fato gerava um problema para quem era cristão na cidade de Tiatira. Porque por um lado, os cristãos, discípulos de Jesus, eles tinham que se envolver com o comércio, eles tinham que, né, vender os seus produtos e eram pressionados a se associar a essas agremiações caso eles quisessem desenvolver os seus negócios. Mas, por outro lado, era ordenado aos cristãos, por meio dos ensinos dos apóstolos, do próprio Jesus, a eles não se envolverem com essas práticas de idolatria e de imoralidade sexual. Então, o que estava acontecendo na igreja era o seguinte, presta atenção, no meio da igreja, tinha um grupo que estava ensinando em torno da figura de um mestre, que nós não sabemos se é um homem ou uma mulher, que estava ensinando, tá? Que tinham recebido um conhecimento misterioso, profundo, uma revelação misteriosa, de que Deus não se importava com aquilo que você fazia com o seu corpo, porque na verdade Deus estava preocupado com a sua alma. E aquilo que você fazia com o seu corpo não afetava, não manchava a sua alma. Então eles estavam dizendo que não havia problema nenhum dos cristãos se associarem a essas agremiações, participarem desses rituais, porque Deus na verdade estava preocupado com a felicidade deles e com a prosperidade deles. Nada novo debaixo do céu, na verdade, principalmente quando você ouve alguns ensinos de alguns pastores ditos evangélicos que estão por aí, né? Mas então Jesus aparece à igreja, envia essa carta para dizer, eu não concordo com isso. Eu não posso tolerar isso. E Jesus vai corrigir eles nesse fato, dizendo que a pureza importa. A pureza moral importa para Jesus. A pureza é uma marca de seguir a Jesus. Mas quando a gente olha para essa carta, a gente fica pensando, escrito há 2000 anos atrás, para uma cultura absolutamente diferente, para uma cidade absolutamente diferente, né? Mas quando a gente olha os elementos e entende o que estava acontecendo aqui, e a gente olha para a nossa sociedade, para a cidade de Floripa, a gente chega à conclusão que a gente não está muito longe deles, não. Se, por um lado, a cidade de Tiatira estava banalizando a sexualidade e a moralidade por conta da mitologia grega, nós, na cidade de Floripa, também temos os nossos próprios meios de banalizar a sexualidade e banalizar a moral, né, a ética, valores que guiam a nossa vida, né? A condição da nossa sociedade moderna, cientificista, tecnológica, racionalista, não está longe desse tipo aqui de banalização. Quando você olha para o tipo de mentalidade que as pessoas têm, que às vezes a gente tem sobre esse tema, né, a gente vê que a situação é trágica e cômica. Por um lado é cômica porque a nossa sociedade tem estabelecido o sexo como se fosse um valor tão exaltado que é um critério para você categorizar as pessoas e você avaliar a vida das pessoas. As pessoas hoje são avaliadas conforme o potencial sexual delas. Basta você ver quais são as pessoas que conseguem mais fama. São aquelas que são mais sensualizadas. Não bastasse isso, por exemplo, Pedro Cardoso, que foi o protagonista da série A Grande Família, né, da Rede Globo, que foi maravilhosa aquela série, e ele estrelava o Agostinho Carrara. Ele deu uma entrevista para a TV Cultura, em que ele disse que as grandes emissoras de TV estabeleceram como um critério a nudez, a pornografia e a exposição sexual, independente de qual seja o tema do roteiro. E ele disse que ele se posicionou contra, ele disse, eu não sou contra a sexualidade, eu não sou contra a nudez, mas você colocar como um critério absoluto sempre, seja qual for o tema, sempre ter uma cena que exponha o corpo de alguém, que promova a sensualidade, porque isso vende, porque as pessoas consomem, é você banalizar a sexualidade.
E ele disse que quando ele se colocou contra como roteirista e como ator, ele perdeu espaço nas grandes emissoras. E ele sentiu essa tensão de até onde eu vou me vender? Até onde eu vou ser guiado pelos meus valores? Né? Mais uma, no mês de maio, a notícia mais famosa do Brasil, além da vencedora do BBB, Juliette, que a gente torceu muito lá em casa, tá bom? E a Jaqueline ficou votando lá para a Juliette, muito lá em casa, tá? Além disso, foi a morte trágica do MC Kevin, né? Um rapaz de 23 anos, famoso, né? Que promovia música do estilo funk e que caiu lá da sacada de um hotel na Barra da Tijuca. A gente não deseja isso para ninguém, realmente é uma tragédia, a gente lamenta a morte de um rapaz de uma maneira tão trágica, mas você fica assombrado quando você percebe que a grande mídia, os jornais, as redes sociais, simplesmente não tocam no principal tema que estava em voga naquela questão. O principal tema que estava em voga naquela questão era um rapaz de 23 anos, recém-casado, casado há um mês e pouquinho, que estava em flagrante libertinagem, tinha contratado uma prostituta na beira da praia, para ele e mais um amigo, ou talvez 2 amigos, fazerem ali libertinagem, né? E numa suposta brincadeira em que a mulher talvez desconfiaria, né? Gerido a drogas, né? Guiado por droga, álcool ali, ele então, né, ali tenta escapar e acaba caindo lá de cima. E quando você vê os comentários, que eu vi os comentários das pessoas, as pessoas começaram a odiar, na verdade, a esposa. A gente não sabe qual era a relação que eles têm, também não sei qual é a índole da esposa dele, mas eu fiquei assombrado, porque as pessoas começaram a ter ódio dela, dizendo que a culpa era dela, porque se ela não fosse ciumenta, e se ela não ficasse azucrinando a vida dele, impedindo ele de ser feliz, não tinha acontecido isso. A tamanha inversão e banalização dessa área tão bonita, tão linda, que é a sexualidade, que é os nossos valores nessa área, que é tão sensível. A nossa sociedade também caminha de maneira flagrante, né, para uma banalização, uma distorção que está destruindo a vida de pessoas, de amizades, de casamentos, de famílias, né, de filhos, enfim, né, de relação de trabalho, de tudo mais. Não é? Então, nós estamos caminhando para isso também. Por isso que eu acredito piamente em toda essa introdução, que por mais que há 2000 anos de diferença, essa carta ainda nos traz princípios muito claros para nós hoje aqui, de como nós devemos enxergar essa área, de como devemos conduzir a nossa igreja e as nossas vidas nessa área também, tá bom? Então a pergunta que fica é o seguinte: por quê? Porque nós devemos levar com seriedade as advertências de Jesus aqui, nessa área da pureza. E eu penso que essa carta nos traz 3 razões, 3 princípios, eu queria que você guardasse isso, tá bom? Primeiro, volta os olhos comigo, do verso 18 ao 19, Jesus vai dizer que a gente deve levar com seriedade porque a nossa sexualidade importa. A nossa sexualidade é importante para Deus. Segundo, do verso 20 até o verso 25, sabe o que Jesus vai dizer? A segunda razão que a gente deve levar com seriedade é porque a nossa impureza pode nos destruir. É um alerta que ele vai fazer. A gente não pode brincar com essa área, que essa área é uma área muito sensível, muito central na vida humana. Em terceiro lugar, a terceira razão, por que devemos levar com seriedade? Porque a nossa pureza, no fundo, revelará o nosso destino. Jesus faz uma promessa, terminando aí. Tá bom? Então essas 3. Antes de entrar no texto, eu preciso dizer que eu sei que esse tema, tá, é um tema bem delicado, bem delicado. E eu não falo para vocês aqui como alguém que está imune às tentações, a erros, né? Não falo aqui como alguém que está acima, como se alguém estivesse aqui acima de qualquer escorregada nessa área. Todos nós, não há ninguém aqui, que não tenha questões nessa área da sexualidade, que não precisa rever. Inclusive eu estou nessa luta, né, de conseguir ter uma vida, né, saudável e uma vida principalmente que honre a Jesus nessa área também. Então, enquanto eu falo, eu orei a semana toda e também pedi para minha esposa me ajudar, para eu falar com muita graça e com muita bondade sobre esse tema, e eu queria que você se esforçasse aí também. Vamos combinar assim? Beleza? Pode ser assim? Então, beleza. Volta os olhos comigo, versos 18 e 19. Por que devemos levar com seriedade primeiro? Porque a nossa sexualidade importa. Olha o que Jesus diz. Ele se apresenta à igreja.
E como eu falei, ele se apresenta com imagens, com figuras, né? E ele fala assim, ao anjo escreve. Ao anjo, na verdade, é o mensageiro, é o pastor da igreja, o líder. Escreve isso. Quem está falando essas coisas é o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como uma bota de bronze. E essa é uma imagem, na verdade, de autoridade. Jesus está se apresentando dizendo, olha, eu tenho autoridade para tocar nesse assunto tão delicado. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, abra seu coração, escute o que eu tenho para te dizer, porque se tem alguém que pode falar sobre isso, sou eu. Primeiro, porque eu sou o Filho de Deus. Para o cristianismo, o mundo e a vida humana não é fruto tão somente de uma evolução randômica, aleatória, de processos naturais. Apesar de que a ciência provou que há microevoluções e que, de fato, há desenvolvimento, né, genético e físico da vida, inclusive da vida humana. Porém, para o cristianismo, a vida humana é fruto de um ato criador de Deus, que trouxe as coisas à existência e que ordenou como criador como as coisas devem ser operadas. E Jesus está dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu estava com Deus no ato da criação e eu estava ali quando a vida humana foi ordenada. Então eu posso dizer qual é o lugar e o papel da sexualidade na vida de vocês. Em segundo lugar, ele diz que ele tem os olhos como chama de fogo, o fogo no mundo antigo era uma ideia de purificação. Então Jesus está dizendo, eu consigo romper as barreiras do seu coração, da sua história, e eu conheço a sua história. Eu conheço a sua família, o ambiente familiar onde você viveu, eu conheço os seus dramas. Eu conheço, inclusive, as suas escorregadas nessa área, as suas decisões acertadas e as suas decisões não acertadas nessa área. Eu conheço as suas necessidades, inclusive. Eu conheço os seus anseios, coisas que você nunca disse, que você só apenas pensou, que só você sabe, e que talvez só o teu terapeuta sabe. Eu conheço. Mas ele termina dizendo, mas eu tenho os pés como bronze, é uma figura de vitória. No mundo antigo, quando os imperadores voltavam de uma campanha militar bem sucedida, eles botavam sua armadura real para entrar num cortejo real na cidade. E nessa armadura, a bota era de bronze, num símbolo de vitória, de que ele pisou sobre os seus inimigos. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, o mundo está se corrompendo, se voltou as costas para Deus e para a vontade de Deus, está seguindo o seu próprio caminho. Deus poderia destruir o mundo de uma vez por todas, mas Ele enviou Jesus para começar a consertar essa bagunça. E eu vou vencer. No final, nós viveremos numa terra, num lugar absolutamente renovado, onde não vamos ver mais injustiça, nem mais sofrimento, nem mais a dor, nem mais a morte, porque eu serei vitorioso. E com tudo isso, Jesus está querendo cativar o coração deles e o nosso aqui para dizer, eu sei que esse tema é complicado. E agora eu abro um parênteses aqui. Se eu fosse escolher, eu não escolheria falar sobre isso, tá bom? Mas foi a minha liderança que exigiu de mim, tá bom? Então vocês botam a culpa neles, tá bom? Mas Jesus está dizendo, mas confie em mim. Confie em mim. Eu sei o que eu estou dizendo para você nessa área. E depois ele elogia a igreja, olha o verso 19, ele diz, eu conheço as tuas obras. E ele elogia a igreja em virtudes muito bonitas que a igreja tinha. Eu conheço o seu amor, por exemplo. A igreja era uma igreja que estava crescendo em nutrir a afeição uns pelos outros e cuidado uns pelos outros. Não era uma igreja que brincava de cristianismo. De fato, eles estavam crescendo em amor. Eu conheço a sua fé, ele diz. Essa igreja não vem do contexto judaico, onde Jesus veio, por exemplo. Então, quando a mensagem chegou ali na Grécia de quem era Jesus, o que ele fez, a sua morte, ressurreição e dos seus ensinos, eles abandonaram a mitologia grega e passaram a acreditar nisso. Eles tinham fé verdadeira. Eu conheço o seu serviço, a igreja não era apenas uma igreja voltada para si mesmo, mas era uma igreja que servia a cidade, cuidava das pessoas de fora, abençoava as pessoas de fora. Era uma igreja operosa. Na sua perseverança, quando a hostilidade começou a cair ali naquela região, eles não abriram mão, eles se mantiveram leais a Jesus e estavam sofrendo por isso. E mais, ele diz, olha, e sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Quando a igreja foi plantada em Tiatira, era uma igreja ainda muito simples, tímida, talvez como a nossa aqui, né? A pessoa ainda desconfiado, né? O que vai ser dessa rapaziada aí? Não sei, né? O que eles estão fazendo? Mas se passou, os historiadores dizem, 40 anos. E a igreja agora era viva, reconhecida, estruturada, madura.
Mas esse fato não impediu Jesus de corrigir a igreja. Você entende? Era uma boa igreja. Se você se mudasse para Tiatira, possivelmente você queria participar da igreja em Tiatira. Ser membro dessa igreja. Era uma boa igreja, de gente séria. Só que eu quero que você entenda esse detalhe. Mesmo uma igreja muito séria e madura como essa, quando Jesus olhou para ela e avaliou ela, a vida das pessoas, ele falou, eu preciso corrigir vocês numa área. Eu não posso me calar. Eu tenho que confrontar vocês nisso. E ele vai confrontar. E quando a gente olha isso, a gente pode talvez até pensar que, poxa, e talvez passe isso na sua mente, né? Poxa, mas será que isso não é uma intransigência de Jesus, né? Será que isso não é muito radicalismo, muito fanatismo, né? Poxa, será que, por que os cristãos parece que sempre têm que ficar ceifando a liberdade das pessoas? Parece que eles ficam oriçados, né, quando falam sobre esse tema, né? Talvez uma das mentalidades que você pense, talvez do tipo, poxa, será que as pessoas não têm que ter liberdade para fazer o que elas querem na sua particularidade, desde que elas promovam o bem das pessoas? Será que não é isso? Será que a gente não tem que respeitar? Mas se você pensa dessa maneira, talvez eu queria que você pensasse um pouco mais de profundidade sobre isso. Eu entendo que em muitos lugares, em muitas igrejas, muitos cristãos, inclusive eu já fui um desses, que eram pessoas absolutamente moralistas, hipócritas, que criticavam os outros porque tinham atitudes diferentes da dele, né? E talvez você passou por essa experiência, talvez você viveu num ambiente que se dizia cristão, mas que era super hostil, repressivo, né? Que se escandalizava, julgava, só porque talvez você tinha dúvidas ou pensava diferente, e talvez você foi afetado por isso. Eu entendo isso. Freud, o pai da psicanálise, certa vez disse que o problema de toda a repressão do cristianismo no mundo, nessa área da sexualidade, é o que ele chamou de sexo projetado. E essa é uma linguagem técnica, e se você é psicólogo, você sabe o que eu estou falando. Freud diz o seguinte, olha, os cristãos eles não têm coragem de se satisfazer sexualmente nos seus desejos, por causa dos seus dogmas, então eles precisam projetar nos outros, através de críticas, as suas frustrações. Por isso eles são ferrenhos. E eu preciso concordar que Freud, em muitos lugares e em muitas igrejas, ele tem razão. Isso realmente acontece. E é incrível, porque essa é a mentalidade que a maioria das pessoas que não são cristãs pensam do cristianismo. Que o cristianismo é inimigo da boa vida, inimigo dos prazeres, por causa das suas regras e dos seus dogmas. Uma das mentalidades populares que ficou conhecida foi num filme maravilhoso chamado Advogado do Diabo. Eu não sei se você já viu esse filme, mas esse filme é brilhante, é brilhante. O filme conta a história de um advogado que era do interior e ele foi contratado para ir para uma grande cidade, Nova York, né? Para o homem mais poderoso da cidade, estrelado por Al Pacino. E Al Pacino, que na verdade é o diabo, está tentando corromper Keanu Reeves, né? Que é o advogado. E ele está se resistindo. E quando então o diabo se revela no ápice do filme, ele fala uma coisa muito incrível, que revela o que a maioria das pessoas pensam do cristianismo. Tá? Ele chega para Keanu Reeves e fala assim, por que você está se mantendo fiel? Por causa de Deus? Por causa de Deus? Deixa eu te dar algumas informações sobre Deus que você ainda não sabe. Deus gosta de observar os homens porque ele é um brincalhão, ele diz. Ele fala assim, Deus dá instintos aos homens, desejos aos homens, e depois sabe o que ele faz? Para sua própria alegria cósmica e particular, coloca regras contrárias. E ele fala assim, e sabe qual é a piada nisso tudo? Diz o diabo para o advogado. É que Deus vira para você e diz, olhe, mas não toque. Lembra dessa cena? Toque, mas não prove. Tá bom, prove, mas não saboreie. Então o diabo diz, sabe por quê? Porque ele é um intolerante. Deus é intolerante, Deus é um sádico. Ele gosta de rir do nosso sofrimento. Adorar isso? Jamais. E o diabo termina falando assim, eu não. Eu estou aqui para satisfazer os desejos dos homens. Na verdade, eu sou um fã dos homens. Eu sou o verdadeiro humanista, talvez o último dos humanistas. É uma cena clássica, porque é isso que as pessoas pensam. Mas veja, isso é uma visão distorcida do verdadeiro ensino cristão sobre a sexualidade, sobre a moral. Sabe por quê?
Jesus precisa aparecer para a igreja e repreender ela nessa área, não porque o cristianismo tem uma visão baixa da sexualidade, mas porque o cristianismo tem uma visão alta da sexualidade. Porque Deus fez a gente e imprimiu em nós, na nossa essência, essa área da sexualidade tão central, que Jesus não pode olhar para a igreja se degradando nessa área e ficar sem falar. Pense comigo, se você tem um amigo que você ama muito, e você está vendo ele se quebrar por talvez ignorância, ou talvez por teimosia, se você o ama, você não vai repreendê-lo? Se você o ama, você vai repreendê-lo. Se você tiver que ser duro com ele, você vai ter que ser. Sabe por quê? Porque você não quer que ele estrague a vida dele, não é? Da mesma maneira, Jesus tem que aparecer para a igreja e dizer: eu não quero que você estrague a sua vida, porque isso é importante para mim. Você é importante para mim. A sua sexualidade é importante para mim. Fui eu que fiz. E por isso eu preciso corrigir você. Eu não quero que você se quebre. Nenhuma outra religião no mundo teve a coragem de colocar o sexo numa posição tão honrada quanto o cristianismo. Pense comigo. Em primeiro lugar, o cristianismo afirma que a sexualidade não é fruto de uma convenção social dos homens, e nem mesmo meramente fruto de uma necessidade fisiológica. O cristianismo afirma que a sexualidade é parte da boa criação de Deus. Foi Deus que criou o ser humano dessa maneira e deu isso como um presente para o prazer e o deleite do homem, de uma mulher que estão debaixo de um relacionamento de aliança. O texto mais lindo, por exemplo, lá no livro chamado o livro das origens, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que explica o que é este mundo da perspectiva cristã, afirma que é por esta razão, quando um homem encontra uma mulher e ambos estão dispostos a trilhar o caminho de Deus, eles se unem como se fosse uma só vida. E eles ficam nus e não têm vergonha. Eles literalmente viram sem vergonha. Porque a sexualidade é um presente que Deus deu, uma dádiva que Deus deu. Ora, na Bíblia, quando você vê, tem um livro inteiro para falar sobre sexualidade, o livro de Cantares, que mostra a relação sensual de um homem com uma mulher que vivem ambos debaixo da aliança com Deus. Por fim, Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu que a perpetuação da nossa existência, que uma outra vida surgiria através da relação sensual de amor entre um homem e uma mulher. Como certa vez alguém disse, definitivamente a Bíblia não é para pessoas recatadas. Se você não gosta de romance, se você não gosta de um amor vibrante, a Bíblia definitivamente não é um livro para você. Porque a Bíblia coloca o sexo numa posição muito de destaque. E é por isso que Jesus precisa corrigir. Então, o nosso primeiro desafio aqui para nós é, talvez, a gente precisa, o caminho da pureza, eu quero que você guarde isso, o caminho da pureza primeiro passa por uma visão saudável da nossa sexualidade. E é isso que Jesus quer. E isso muda tudo, porque cada um de nós aqui possivelmente viveu em ambientes onde esse tema era um tabu, simplesmente não era dito, por um lado, ou por outro lado, a gente viveu em ambientes onde esse tema era distorcido. E a gente precisa criar ambientes na nossa igreja, criar ambientes na nossa família, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, entre as nossas amizades, onde a gente possa falar de uma maneira bela sobre esse tema. Gente, nós como igreja, queremos ser uma igreja que tenha coragem de falar desse assunto, como eu estou falando para vocês aqui, porque isso é importante. Apesar que nós temos ajudas de profissionais, né, de psiquiatras, psicólogos e outros que possam nos ajudar, mas nós como igreja precisamos também ser uma igreja que ajude a cada um de nós a sermos inteiramente leais a Jesus em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ter coragem de falar nesse tema com bondade, com graça. Entre os nossos casamentos, e eu quero falar agora com os homens aqui, com os homens, nós temos muita resistência para falar com isso com as nossas esposas, e nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser pessoas mais abertas, criar ambientes para a gente conversar de maneira aberta, saudável sobre isso. Nós que somos pais, por exemplo, os nossos filhos precisam ter a certeza e a segurança que eles podem abrir dúvidas, questionamentos,
questões sobre essas áreas para nós. Esse precisa ser o primeiro lugar onde eles podem sentir segurança de falar conosco sobre isso, para que a gente possa orientá-los, para que a gente possa orar com eles, para que a gente possa ajudá-los. Nós precisamos ser uma igreja e precisamos ser pessoas que, antes de querer acusar as distorções da cultura e do mundo, tenham uma visão clara e exaltada de qual é o papel e lugar do sexo na nossa vida. Porque isso importa, porque isso é importante, porque Jesus se importa. Uma das igrejas mais saudáveis dos tempos dos primeiros apóstolos, que estava escorregando nessa área, Jesus não deixou barato. Sabe por quê? Porque ele se preocupa com isso. Isso é importante para Deus. Mas no segundo lugar, do verso 20 em diante, Jesus vai dizer que essa área deve ser levada com seriedade, porque a nossa impureza pode nos destruir. E aqui o calo aperta, tá? Porque Jesus vai repreender eles, tá bom? E novamente, se tem uma coisa que a gente não pode negar, e a gente não pode criticar Jesus, é de ele não ser sincero com a gente. Geralmente a gente tem a tendência de valorizar pessoas sinceras, que têm a coragem de falar a verdade para a gente, não é? Então valorize Jesus, porque quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus nunca faz meias palavras. Se ele tem que falar, ele fala. Se ele tem que corrigir, ele corrige. Ele é muito verdadeiro com a gente, especialmente em nos alertar, em nos dizer, esse caminho é perigoso. Se você quer ir para esse caminho, você vai se quebrar. E é isso que ele vai fazer aqui, com a igreja e com a gente também nessa manhã, tá bom? E o que Jesus vai fazer? Ele vai pegar uma ilustração do antigo dos judeus e vai dizer, olha, eu tenho contra ti o seguinte, que você tolera essa mulher Jezabel, que se diz profetiza. Na verdade, isso é uma analogia. E ele está pegando da história dos judeus, que está relatada aqui no Antigo Testamento. Naquele tempo, nos judeus, nos tempos dos reis, e essa história está registrada num livro chamado O Primeiro Livro dos Reis, o rei Acabe, ele se casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel, que adorava um outro deus chamado Baal. Mas por causa da influência de Jezabel e da persuasão de Jezabel dentro de Israel, os israelitas abandonaram o Deus de Israel e começaram a adorar Baal e praticar as práticas imorais, inclusive tendo orgias com as prostitutas cultuais dos tempos dos Balaítas. Então Jesus pega esse fato que aconteceu lá com uma analogia para dizer, aquilo que aconteceu com Israel está acontecendo aí também, tá bom? Essa mulher Jezabel, que nós não sabemos se é um homem ou uma mulher, está influenciando vocês. Ele vai dizer duas coisas que esse ensino estava produzindo na área da sexualidade, da pureza na vida da igreja de Tiatira. Ele diz, verso 20, está seduzindo os meus servos a praticar a prostituição. São duas palavras, seduzir, dois verbos, e prostituir. E essas duas palavras no original, elas são muito curiosas. A palavra seduzir no original é literalmente você tirar alguém do caminho. É você arrastar alguém para o caminho. Quando um amigo seduz um outro amigo a ir fazer bagunça, ele está seduzindo, tentando tirar ele de um caminho e colocar ele em outro. É isso que estava acontecendo. E a palavra prostituir aqui vem a palavra porneia, da onde tem a nossa palavra pornografia. E a palavra porneia é a mesma raiz da palavra vender, comercializar algo. E é isso que estava acontecendo. Quando eles estavam indo para os templos pagãos, no meio daquelas associações comerciais, para ter todo aquele tipo de prática, eles estavam comercializando a sexualidade deles, tornando aquilo um produto, um meio tão somente para atingir um outro fim, que é ter destaque profissional. Eu lembrei, por exemplo, que há 2 anos atrás, houve uma enxurrada de denúncias nos Estados Unidos de celebridades do mundo corporativo, de Hollywood, de mulheres que começaram a fazer um movimento de que elas começaram a anunciar que antes elas tinham que ficar caladas, de que elas precisavam se vender sexualmente se elas quisessem destaque profissional. Isso é a essência da palavra prostituir-se. Você tem que entregar uma área tão linda, tão preciosa da sua vida, caso você queira avançar na sua carreira. Muitas mulheres perderam prestígio, perderam cargos, não conseguiram ir além na sua profissão por causa desse sistema perverso de prostituição orquestrado no corporativismo norte-americano. Mas isso não acontece só nos Estados Unidos, né, gente? Acontece muito aqui nos nossos ambientes de trabalho. Graças a Deus, agora a coisa começa a ficar denunciada, né? A gente consegue ver mais isso, né? Mas antes a gente não via. E é isso que estava acontecendo aqui também, a comercialização dessa área. E Jesus, então, ele vai alertar, e olha só o que ele vai falar. Ele vai dar
muitos alertas. Ele vai dizer, olha, eu vou acamar essa mulher, esse mestre, eu vou trazer tribulação sobre vocês, eu vou matar os filhos de vocês, que é uma ilustração aos discípulos dessa pessoa, né? Mas tudo isso, tá? Quando você olha, parece que você pensa, poxa, Jesus vai castigar eles, né? Não é isso. Olha comigo o finalzinho do verso 23. Ele diz, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. O que Jesus está dizendo é simplesmente o seguinte, tudo que vocês vão experimentar de sofrimento é tão somente a consequência dos seus próprios atos. Na mentalidade bíblica, Deus não precisa castigar ninguém. Deus só precisa entregar a pessoa aos seus próprios desejos. É isso que Jesus está dizendo. Toda essa figura de matar, de acamar, de trazer tribulação, figuras de linguagem para dizer, vocês vão experimentar a ruína de vocês caminharem em impureza nessa área. É isso que Jesus está dizendo. Como certa vez alguém disse, a coisa mais terrível que Deus pode fazer com alguém é simplesmente dizer, ok, você quer? Então seja feita a sua vontade. Entregá-la às suas próprias paixões e deixá-la amargar o fruto podre das suas próprias decisões de vida. É assim que Deus castiga alguém, simplesmente entregando ela. E Jesus está alertando eles dizendo, não brinque com isso. Não brinque nessa área. Essa área pode te prejudicar. Pense comigo, qual é o tipo de joia que você precisa ter mais cuidado no manuseio? São as menos valiosas ou as mais valiosas? As mais valiosas. Da mesma maneira, como a sexualidade é uma joia rara, você não pode manusear de qualquer jeito. Pense comigo, qual é o que dá mais prejuízo? Os bens que são mais valorosos ou os bens que são menos valorosos? Se você tem um carro velho, você anda na cidade que nem um doido, né? Agora anda, por exemplo, de X6, BMW ou Porsche Cayenne. Você vai ter todo o cuidado, não é? Por quê? Quanto mais valioso o bem, maior o prejuízo quando você perde, não é? Da mesma maneira como a sexualidade importa e é algo central na vida humana, importante para a vida humana, quanto mais prejuízo nessa área, pior para você. E Jesus precisa alertar. Isso é sério. Isso é sério. Um dos princípios, mas talvez você pense, tá, mas que tipo de prejuízo, não é? Uma das mentalidades que as pessoas têm é tipo, o que eu faço na minha individualidade não diz respeito a ninguém. O que eu faço sozinho, o que eu faço na minha casa, ninguém tem nada a ver com isso. Será? Pense comigo. Um desses princípios é de liberdade, né? Tem ganhado força na mentalidade das pessoas da cidade de Florianópolis e do mundo ocidental, de que a liberdade individual é um valor absoluto que ninguém tem o direito de tirar. Não é? E essa mentalidade faz com que as pessoas dizem, as pessoas precisam ter direitos e condições de se satisfazer naquilo que elas querem, desde que não afete os outros. Mas o problema é que isso é muito ingênuo. Isso foi chamado de a nova revolução sexual, que começou a partir da década de 60. Se você nasceu antes disso, ou nasceu durante isso, você conhece a grande revolução dos hippies, né, da década de 60, que tinha como slogan, né, sexo, drogas e rock and roll, né? Hoje é outro slogan, né, sexo, MD e sertanejo universitário, talvez, alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas o que acontece é que essa revolução sexual que veio com um objetivo de trazer felicidade para as pessoas, a mentalidade era, se a gente der condições para as pessoas experimentarem o que elas querem, sejam livres para fazer o que elas querem, então nós construiremos uma sociedade melhor, sem opressão, sem problemas, sem julgamentos, e as pessoas serão mais felizes. Mas algum tempo se passou, pouco tempo se passou, e sabe o que está acontecendo? Justamente o contrário. A nossa sociedade é a sociedade mais permissiva que já existiu no mundo. A nossa sociedade ocidental é a sociedade mais permissiva que existiu no mundo. Mas também é a sociedade mais emocionalmente doente do mundo. Você sabia disso? Isso é incrível. Porque toda essa libertinagem, no fundo, sabe o que aconteceu? Foi um tiro no pé
um suicídio assistido, de pessoas que queriam felicidade achando que dando vazão aos seus desejos encontrariam esse estado da alma de contemplação e de satisfação, mas no fundo foi justamente o contrário. Kate Daly é uma jornalista famosa, editora de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, chamado Newsweek. E Kate Daly, ela escreveu um artigo que viralizou na internet uns tempos atrás, e ela disse nesse artigo que essa revolução sexual produziu justamente o contrário. Olha só o que Kate Daly diz. A revolução sexual está tornando uma geração de jovens, homens, rapazes, cada vez mais efeminado. Kate Daly não é uma cristã de forma alguma, ela se percebe como uma agnóstica, tá bom? Ela não está comprometida com a fé cristã, mas ela percebeu que essa revolução sexual está levando à destruição das pessoas. Os rapazes cada vez mais afeminados, irresponsáveis, incapazes de manter o emprego por mais de um ano, que não têm coragem de cultivar o amor de uma mulher e que não suportam ficar com os filhos e que são mais conhecedores de jogos digitais do que caráter moral. E ela prossegue dizendo, já as mulheres se transformaram em objetos, escravas de padrões de fotos digitais que no fundo são inatingíveis, retocadas de Photoshop, que nenhuma mulher real, que vive a vida real, consegue atingir. Um padrão inatingível. E mais, por causa dessa revolução, o que está distorcendo a mente das pessoas, a maior parte das relações agora se baseia na humilhação como troca de prazer. Olha o que ela diz. Quanto maiores os insultos, maior o nível de satisfação. Esse mundo agora está em toda parte. O que essa revolução está produzindo? Mais estupro, mais agressão, mais sentimento de inadequação e vergonha, menos intimidade e menos igualdade entre homens e mulheres. Então, quando Jesus tem que repreender a igreja nessa área e dizer, tome cuidado, gente, não é para impor limites para tirar a nossa felicidade, é justamente o contrário, é para ordenar a nossa mentalidade, o nosso coração, para que a gente trilhe a vontade de Deus, que é a única capaz de nos trazer felicidade completa, você entende? A felicidade não vem a qualquer custo. A alegria não vem a qualquer custo. A satisfação não vem a qualquer custo. Tudo isso só vem como resultado de alguém que conhece o Criador e que está disposto a impor os limites da sua vida para que ele trilhe o caminho da vontade de Deus. Por isso que... Qual o segundo desafio para nós aqui nessa área? Tá? A pureza também passa pela proteção sexual. E aqui, mais uma vez, gente, precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado com a maneira como a gente está lidando com isso. Eu sei que eu falo com pessoas que têm as suas próprias histórias, que têm as suas próprias decisões, mas o que eu queria pedir é só mesmo você refletir sobre isso. E que tipo, talvez, de correções você precisa fazer na sua vida. Eu falo com os pais, por exemplo, você que é pai, junto comigo, tome muito cuidado com o nível de exposição que você tem aos seus filhos. Se cerque de quem está lidando com eles. Se cerque de você saber quem tem acesso a eles. Proteja eles. Porque isso pode trazer maus caminhos para eles. Cuidado com o que você está consumindo nas suas mídias sociais e talvez está distorcendo você. Talvez hoje você precisa, talvez apenas pensar e refletir, será que eu não preciso pensar um pouco mais sobre isso? Ok? O que Jesus está dizendo para a gente, não pense que você pode lidar com essa área que não vai ter consequências, porque vai ter. Você sabe muito bem o que eu estou falando, do que é amargar a dor de ter se entregado para alguém que depois virou as costas para você. Você sabe muito bem qual é a dor de você ter tomado uma decisão nessa área que depois se arrependeu grandemente, não é? E Jesus está dizendo, pare, você pode parar hoje e corrigir. Porque a segunda lição de Jesus, por que a gente tem que levar com seriedade? Porque a impureza pode nos destruir. Mas eu vou para o final e a terceira, e ele termina fazendo uma promessa. Olha comigo o verso 26, ele diz, ao vencedor, eu darei... Aquele que guardar o fim até as minhas palavras, eu darei autoridade sobre as nações como um cetro de ferro, e ele as governará e reduzirá a pedaços como se fosse um objeto de barro.
Jesus faz uma promessa. E o que Jesus está fazendo, na verdade, é tirando os olhos dos cristãos do mundo presente e levando eles para o futuro. Para o futuro. Pessoas seculares que acham que a religião não é importante, talvez apenas para dar paz interior, elas estão absolutamente escravas do presente, porque a mentalidade delas é: tudo que existe é o mundo aqui agora, então eu preciso aproveitar todas as oportunidades antes que seja tarde demais. Essa é uma mentalidade mundana, pagã. Mas a mentalidade cristã, ela entende que existe um mundo por vir, um futuro onde todos comparecerão perante Jesus, que é o grande juiz, e prestarão contas das suas vidas. E Jesus está agora usando uma linguagem técnica, que é uma linguagem dos antigos rabinos, de contrapor dois caminhos. Ele coloca aqueles que vão governar por um lado e aqueles que serão despedaçados por outro lado. Ele está dizendo sobre o juízo que vai acontecer. Isso é uma técnica de colocar dois caminhos contraditórios. Por um lado, o caminho da vida, por outro, o caminho da morte. Por um lado, o caminho da sabedoria, por outro, o caminho da tolice. A luz e as trevas, aqueles que governam, que vão governar, e aqueles que serão despedaçados. E Jesus está dizendo, no fundo, e esse é o nosso terceiro ponto, que a nossa pureza, no fundo, vai revelar o nosso destino. Porque Jesus está dizendo, olha, para os cristãos de Tiatira: se vocês se posicionarem contra essas práticas, vocês não se envolverem, eu não vou enganar vocês, vocês vão perder oportunidades. Vocês serão mal vistos. As pessoas torcerão o nariz para vocês e chamarão vocês de intolerantes. Vocês perderão a oportunidade de fazer o comércio de vocês, os produtos de vocês alavancarem. Vocês vão perder. Mas se vocês são discípulos de Jesus, não se preocupem tanto com as recompensas da terra. Se preocupem com as glórias e os tesouros que vão vir depois que esse mundo será renovado. E talvez você pense: poxa, mas isso aí não é exagerado, né? Isso não é fanatismo, né? Poxa, pense comigo, nós sempre estamos dispostos a sacrificar alguma coisa para adquirir um bem maior. Sempre estamos. Então, de alguma maneira, nós sempre estamos sendo radicais em sacrificar algo para adquirir outra coisa que a gente julga ser mais importante. E o que Jesus está fazendo aqui é revelando qual é a verdadeira, os valores, os tesouros que nós acreditamos que são mais valiosos para nós. Por exemplo, se você, em última instância, a única coisa que você valoriza é dinheiro, sexo e posição, você não verá problema nenhum em sacrificar a sua índole, sacrificar a sua ética, amizades, relacionamentos para adquirir isso, porque para você isso é um tesouro. Agora, se você acredita piamente que o que importa é ser aprovado diante de Cristo e herdar as glórias e os tesouros do reino de Deus que será trazido para essa terra nos fins dos tempos, não há problema algum você se abster de todas essas coisas, né? Crendo que no último dia você receberá da parte do Senhor. Então não pense que só cristãos são radicais em fazer sacrifícios. Se você busca sexo, dinheiro e fama, posição social, destaque profissional, dinheiro e prazer sensual, você já está sendo radical em sacrificar outras coisas. Então a questão é se você é radical ou não. Todos nós somos. É somente o que você está disposto a perder e o que você deseja ganhar no fim da sua vida. É isso que é importante. Eu estava pensando, enquanto produzia sermão, como eu poderia ilustrar isso. E tem uma música dos Titãs que fala isso. Ele diz: é preciso saber viver. Você conhece essa música, você já cantou de olho fechado, chorando, eu tenho certeza disso, tá? Mas olha o que os Titãs dizem, ele está falando sobre isso. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar doido, ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, é isso que ele está dizendo, para mais tarde você não lamentar, né? Ele termina dizendo: é preciso saber viver. Titãs tem razão num ponto. Ele diz: tome cuidado com o jeito que você está vivendo, porque no fim da sua vida você pode amargar. Mas olha como é curioso, porque a música é dúbia. Titãs, na verdade, que não são cristãos, na verdade são existencialistas, eles acreditam: cara, a vida é agora, não viva de ilusão, aproveite as oportunidades agora, para depois você não parecer no final. É isso que ele está dizendo. Mas a pergunta que eu faço é: quem disse que não é uma ilusão você acreditar que a satisfação da vida está
em prazer, sexo e posição aqui e agora. Quem disse que isso não é uma ilusão também? Então, no fundo, todos nós guiamos a nossa vida com um conjunto de crenças que são, de alguma maneira, uma ilusão que a gente acreditou do que, de fato, é o propósito da nossa existência. E Jesus está dizendo para você, não vá por esse caminho do titãs. Você vai se dar mal. Confie que no último dia, aqueles que se rebelaram contra mim, ficará claro, porque eles não quiseram se submeter a mim, ao caminho que eu tinha de vida para eles. Eles preferiram os seus próprios caminhos. E a ilustração é muito pesada. Eles serão despedaçados como um vaso de barro. É alguém que está quebrando um vaso, deixando caco sobre caco. É uma aniquilação total, uma derrota total no último dia. Mas aqueles que perderam algumas coisas aqui, que o mundo valoriza, no fim vai ter uma invertida, vai ser uma virada. E os discípulos governarão e desfrutarão de um mundo renovado, de um mundo onde toda alegria será absolutamente satisfeita. Por isso que a última lição para nós aqui é o seguinte, eu não quero que você perca isso. Você que é jovem, especialmente está me ouvindo, preste atenção. Você trilhar o caminho da pureza exigirá de você sacrifícios, entenda isso. Para quem quer fazer bagunça, tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Mas a vida não deve ser medida, guarde isso você que é jovem, com o nível de satisfação de apetites que você tem, mas o nível de sabedoria que você acumulou ao longo do tempo. Isso é uma vida bem vivida. Por isso, esteja disposto a fazer sacrifício nessa área. Esteja disposto a se guardar. Esteja disposto a dizer não quando quiser dizer não. Você que está me ouvindo aqui, se você precisa fazer correções, corrija. Se você precisa mudar de mentalidades, mude. Jesus quer que a gente viva uma vida pura. E viver uma vida pura não é viver uma vida com falso moralismo. É viver uma vida experimentando daquilo que Cristo tem para nos oferecer. Crendo piamente que esse caminho é o melhor para nós. Deixa eu terminar, tá bom? Eu queria chamar a banda aqui enquanto a gente termina. Eu falei para vocês que a pureza importa, tá? E falei para vocês que o que Jesus alertou a igreja, que essa área é importante por causa de 3 razões. Primeiro, porque a nossa sexualidade é importante para Deus. Segundo, porque a nossa impureza pode nos destruir. E terceiro, porque a nossa pureza revelará o nosso destino. Vocês estão comigo? Para lembrar? Deixa eu terminar. Eu sei que eu falo com pessoas, e me coloco nisso também, que tem marcas nessa área. E eu não queria que você pegasse esse sermão aqui e você usasse para atacar pessoas. Talvez o seu cônjuge, talvez seu namorado, um familiar. Eu não queria que você pegasse esse sermão aqui também e saísse daqui desesperado. Mas eu queria que você pegasse esse sermão como maneira de você refletir de uma boa oportunidade que você teve de repensar esse tema. A má notícia é que se nós somos pessoas marcadas por pecados, por falhas e erros, todos nós. Mas sabe qual é a boa notícia? Que Jesus veio a esse mundo para consertar a nossa vida. Há uma esperança para nós. Eu quero que você grave isso. Uma das histórias mais lindas da Bíblia foi o dia em que trouxeram uma mulher que foi pega em adultério flagrante para Jesus. E aquela raça que não prestava de religiosos hipócritas não trouxeram o homem, só trouxeram a mulher. Tinha que trazer os dois, e só trouxeram ela, sem vergonhas covardes. E sabe o que aconteceu? Lembra dessa história? Eles falaram, segundo a nossa tradição, ela precisa ser apedrejada até a morte. O mundo diz isso para você. Se você errar, não tem redenção, não tem conserto. É tudo ou nada. Mas Jesus começa a escrever na areia e ele diz, ok, vamos fazer isso. Aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Lindo. E a Bíblia diz que as pedras foram caindo e as pessoas foram abandonando. E Jesus se vira para aquela mulher e diz, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão aqueles que queriam te condenar? E ela disse, Senhor, mestre, e eles foram todos embora. Ninguém me condenou. E Jesus disse, eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Que o cristianismo, o evangelho, as boas notícias de quem é Jesus, o que ele fez, ele nos dá 2 coisas mais preciosas nessa vida. Primeiro, ele nos dá perdão. Perdão.
E é engraçado porque a coisa fica suspensa. Como Jesus pode deixar uma mulher dessa sair ilesa? O erro dela precisa ser punido. Porque algumas semanas depois, ele mesmo seria erguido naquela cruz e seria punido por causa dos pecados dela. É por isso que ele pôde olhar para ela e dizer: vai, teus pecados estão perdoados. Deus não olha para nós com os nossos erros, as nossas falhas e é leviano, vira o rosto e diz: tá bom, só não faz mais, tá bom? Eu vou fingir que não aconteceu. Deus enviou o seu Filho para morrer, sendo punido debaixo de um justo castigo, para que os nossos erros pudessem ser perdoados. Mas ao mesmo tempo, essa mensagem também nos diz: mas vai e mude a sua vida, eu vou te ajudar. Por isso o cristianismo é uma mensagem de perdão, ao mesmo tempo que oferece transformação. E é nisso que a gente tem que crer. Eu e você temos erros nessa área, más decisões que a gente se arrepende, que a gente diz: não deveria ter feito isso. Mas a gente pode nessa manhã receber perdão de Jesus, ao mesmo tempo que Ele nos dá uma igreja, nos dá líderes, nos dá amigos, nos dá a sua palavra e nos dá o seu próprio Espírito para habitar em nós, para que a nossa vida seja mudada, as nossas mentalidades mudadas, as nossas atitudes mudadas, a nossa vida absolutamente transformada. Portanto, eu quero terminar esse sermão dizendo: o Evangelho nos ajuda a receber perdão, mas também transformação. Passe seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradeço por essa manhã, por estarmos reunidos aqui. Te agradeço pela tua palavra, tão dura às vezes, mas também tão bela. Eu quero te pedir para mim, para minha família, para cada família aqui, cada pessoa aqui, que o Senhor nos ajude a acolhermos com humildade as tuas palavras em nosso coração. Nos ajuda a não resistirmos, Senhor. Nos ajuda, inclusive, a tirar as nossas dúvidas, a procurar ajuda se for preciso, mas nos ajuda. Ajuda essa igreja a ser uma igreja pura, Senhor, que não é leviana, não é displicente, nem liberal, mas uma igreja que desfruta da tua boa vontade e que sabe rejeitar e se esquivar dos frutos podres deste mundo. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada pessoa aqui que tem a sua própria história. Nos ajuda, precisamos de Ti. Tudo isso que nós te pedimos, não pedimos o nosso nome, nós não merecemos nada. Pedimos o nome precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Amém, gente? Doeu ou foi de boa? Foi de boa, né? Vocês são corajosos, tá bom? Gente, a gente está chegando ao fim. Muito feliz que você veio aqui com a gente. Espero que você tenha um bom domingo, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente vai divulgar quando vai ser o nosso próximo culto, tá? E espero que você fique antenado e tenha a coragem de continuar com a gente, tá bom? A gente precisa da ajuda de vocês, das orações de vocês, tá bom? Eu não poderia terminar esse culto sem agradecer algumas pessoas que se dispuseram a semana toda em reunião, em trabalho, em serviço e dedicação, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a família do Gustavo, que está aqui, e da Grazi, que está lá atrás com as suas filhas. Obrigado, Gugão e Graça, por vocês se dispuserem. O Gugão e a Graça são de uma outra igreja, tá bom? E eles estão nessa caminhada para ajudar a gente. Manda um abraço pro pessoal lá da igreja Vida Nova, tá? Por favor. E a gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Quero agradecer o Pedro Merite, esse jovem, bonito, lindo, rico, cheio do dinheiro, que está aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Pedro, por você se dispor a transmitir aí para o pessoal, tá? Ia também gravar à disposição. Obrigado mesmo, Pedro. O pessoal aqui da música, o pessoal da recepção, tá bom? O pessoal das crianças, todo mundo, gente, reunião, semana toda, trabalho, produzindo, fazendo para receber vocês bem. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles, tá bom? Porque eles foram muito legais com a gente. Obrigado, tá bom, gente? Vamos ficar todos de pé, tá bom? Ali atrás tem um cafezinho, tá? Você fique à vontade. O que a gente pede, se você puder conversar ali no hall, tá bom? Tá? Para a gente só poder organizar aqui também e liberar, principalmente aí para a gente não ter problemas com a saúde, tá, joia? Deixa eu abençoar a sua vida, tá? Para que você vá nessa semana na paz do Senhor, tá bom? Feche seus olhos. Senhor, abençoa cada um que está aqui e que, principalmente, os cristãos que estão aqui, ajuda eles a serem uma luz no trabalho deles, na família, na vizinhança. Abre oportunidades, como a gente foi encorajado aqui pelo Rodrigo, a falar do teu amor, a falar de quem tu és, a falar de como a vida contigo faz diferença para nós.
Abençoa os nossos convidados aqui, Senhor, nos seus desafios do trabalho, Senhor, nos seus desafios de família, nessa semana, cuida deles, abençoa, protege, livra do mal, e te peço que essa palavra, que eles ouviram aqui, esse culto, marque também o coração deles. Eu quero abençoar cada um que está aqui, e que o teu amor, ó Deus, o teu amor maravilhoso, que a graça de Jesus e as benditas consolações do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, sobre a igreja de Jesus espalhada nessa cidade, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Quando a banda toca, você pode sair, conversar, trocar ideia, tá bom? Tenha uma boa semana, um bom domingo. Deus te abençoe. Vai na paz de Cristo, tá? Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, nele seguro eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente